Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus para ti que faz conosco esse estudo da carta aos Romanos. Eu sou o João Emílio, servo do grupo de oração Nossa Senhora do Carmo e também servo do Ministério da Pregação aqui da Diocese de Novo Hamburgo. E eu quero fazer contigo hoje o estudo do capítulo 14 da carta aos Romanos. Então, seguindo esse nosso estudo, né, a gente chega aí no capítulo 14 e com uma pequena revisão, né, que a partir do capítulo 12, então até o 16, São Paulo, nessa carta, ele começa a fazer uma exortação sobre a vida em comunidade, sobre a submissão, sobre reconhecer a autoridade, sobre não querer se subsair, né? Por ser judeu ou por ser gentil, aquela problemática toda, né? Aquele ensino todo que ele vinha trazendo já desde o começo da carta, ele traz, então ele vai intensificando agora, a partir do 12 até o final, com algumas dicas mais específicas, né? Então, no versículo 14, já quero entrar, a gente vai ver que São Paulo vai falar sobre os fracos e os fortes, tá? Então, quem são os fortes? Ou melhor, quem são os fracos, né? Quem são os fracos? São considerados aqui, são chamados de fracos, né? Aqueles cristãos que têm poucos esclarecimentos sobre a fé, né? Eles ainda se abstêm de comer alguma coisa, né? Eles ainda guardam algum dia, enfim, eles ainda estão sob influência da lei, né? Tem muita lei aí fazendo influência. E quem normalmente eram esses cristãos, tá? Eram alguns cristãos pitagóricos, eram alguns cristãos que foram judeus, né? Que a maioria, mas cristãos judeus que ainda estavam muito enraizados no judaísmo, naquela cultura. Também discípulos de João Batista, né? A gente lembra que São João Batista, ele tinha certas restrições alimentares, né? Comia gafanhoto e mel e tal. Então, alguns ainda consideravam esses gestos, né? Como necessários, apesar daquilo tudo que a gente sabia, né? Que o que torna impuro o homem é o que sai, não é o que entra. Então, o homem por si só não pode tornar impuro alguma coisa, mas ao homem cabe a santificação, né? Então, uma carne não vai me tornar impuro, porque a mim cabe, né, santificar esse alimento, santificar essa ação. Enfim, esses são tidos como fracos no capítulo 14, tá? Então, é um exemplo de regras, né, que eles seguiam, e aí São Paulo vem fazer um questionamento. Isso é essencial para a santidade? É essencial viver todas essas regras, porque, né, somos livres, a gente ainda depende das leis para ser santo, mas não que, né, naquele sentido de tirar a lei, de não obedecer a lei, mas dizer que é necessário para mim, né, tornar santo, fazer com santidade e não somente por seguir uma lei. Tá? Dividindo em partes o versículo 14, então, do capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6, São Paulo vai falar sobre a liberdade e sobre a caridade. Então ele começa falando assim: acolhei os fracos, né? Então ele fala sobre esse acolhimento, sobre aqueles que compreenderam, que têm melhor entendimento de que eu não preciso não comer tal alimento para ser cristão, eu não preciso guardar o tal dia para ser cristão, o sábado, né? Era esse o dia guardado, enfim. Eles tinham mais entendimento. Então, a esses ele fala: acolhei com caridade aqueles que ainda não têm esse esclarecimento. E aí, agora eu quero trazer assim para nós, tá? Que eu gosto muito de fazer isso. Sobre o extremismo religioso, né? A mulher, né, tem que se vestir de tal forma, né? A mulher tem que usar tal roupa, a mulher tem que usar tal coisa, tem que usar o véu na missa, deve-se comungar na boca e não na mão, e isso e aquilo. E aí a gente começa a criar regras e a gente fica lá, os
fortes e os fracos, né? Então, eu comungo na boca, mas ele comunga na mão. Ele não ajoelhou para comungar. Mas ela está usando véu. Olha ali, ela não tem... não está se vestindo corretamente. Meu Deus, a mulher está usando saia. E aí, será que são essas ações que nos santificam ou nós que santificamos as ações? Então, era essa mensagem que São Paulo estava trazendo lá dentro dessa carta, né? Nesse momento da carta para os romanos, para aqueles cristãos que viviam lá em Roma. Então, nesses primeiros versículos da carta, ou melhor, do capítulo, ele vem falar sobre a liberdade, sobre a caridade, acolher os que não estão bem esclarecidos, e exercer a caridade, né? Então, depois, no versículo 7 até o 12, ele vai falar que a gente vive para o Senhor, ou seja, respeita aqueles que não comem a carne, que guardam um dia, porque se eles fazem isso, eles ainda fazem para o Senhor, né? Ninguém vai deixar de comer algo ou vai santificar um dia por si só, ele vai fazer para Deus. Então, se é para Deus, a gente vive para Ele, então respeita o senhorio de Deus e não julga. Quantas vezes a gente pode ter ido para a missa e ter ficado julgando essa situação, assim, olha, ele não comunga na mão, não comungou, não botou a mão certa lá para comungar, e sendo que isso é falha nossa como cristãos de não ter catequizado corretamente o nosso povo, né? Falha das pessoas que ao invés de ensinar julgam, né? E aí começa assim, divide e tumultua. Então a gente faz isso para o Senhor. Se alguém está comungando de joelhos, é porque ele está fazendo aquilo porque ele sente isso, porque ele vive isso e porque é para o Senhor. Se tem uma mulher usando véu, é porque ela sente isso. Mas se tem alguém que não usa, não quer dizer que ela não está se doando, que não está se entregando da mesma forma. Então não julga. Não julga aquele que faz ou aquele que não faz, porque senão o mistério celebrado, ele perde o foco, né? Nós não celebramos as aparências externas, nós celebramos a liturgia para o nosso interior, para que nós possamos ser esculpidos pelo Espírito Santo para mais santidade, tá? A partir do 13 até o 23, que vão fazer o final desse capítulo, São Paulo vai discorrer sobre evitar o escândalo dos fracos, ou seja, não expor eles ao ridículo, né? Não expor eles a tentações, a provações. Por exemplo, eu vou receber aqui na minha casa o Pedro, né? O Pedro, ele não come carne de porco, né? Ele é cristão, mas ele não come carne de porco porque para ele se opõe ao que ele acredita, né? E aí eu vou fazer uma carne de porco para esperar ele, né? Eu estou expondo ele. Aqui em casa ele vai comer carne de porco. Não, aqui em casa ele vai comer carne de porco. E aí eu vou expor ele sem necessidade. Eu vou escandalizá-lo sem necessidade. Então São Paulo vai falar sobre isso. E também ele vai falar o seguinte, sobre abster-se por amor, né? A caridade, eu me abster por amor. E aí é uma coisa que quem já participou de grupos de oração e de momentos, ou até mesmo de conversas comigo, sabe que eu falo muito sobre esse assunto, né? Sobre abster-se por amor, tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa abstêmia, eu não consumo álcool, não bebo álcool, por escolha, porque não gosto, enfim, e aqui não quero falar de mim, só um exemplo. Mas né, não é errado, pecado não é. João, uma cerveja, não é pecado. João, um vinho, não é pecado. Né? Se tu está dentro do teu limite, se tu sabe que isso não vai te alterar, que isso não vai te tirar a santidade, ou aquele de beber até apagar, até esquecer do que fez, até, enfim, sei lá, tudo que é exagerado, tudo que passa do limite é pecado, seja a palavra, seja o alimento, seja a bebida, seja a fé. A fé demais é pecado, é ótima, né? Mas tudo que acaba sendo demais, agredindo, passando de uma sobriedade, né, acaba sendo pecado. Mas voltando, tá? Bebida por si só não é pecado beber. Mas, olha, pensa por um lado.
Eu tenho vários amigos que são dependentes químicos, dependentes do álcool, enfim, de tantas substâncias, e que estão em sobriedade. Eles estão em sobriedade. Aí eu vou receber eles aqui, né? Apesar de que não sou um bom exemplo, mas alguém que bebe, eu vou receber eles com bebida. É uma falta de caridade. Então, naquele momento, naquele dia, naquele convívio, se abster de algo que para ti não é problema, mas que para o irmão é uma caridade. Então, São Paulo vai falar sobre isso, né? Lá no versículo 21, e eu quero até ler ele. Eu tenho duas traduções hoje, a tradução da Ave Maria e a tradução de Jerusalém, tá? Eu gosto muito da forma que a Ave Maria divide os capítulos e gosto muito das observações e do texto de Jerusalém, mas isso é muito particular de cada um, independente de onde tu estiver fazendo o teu estudo, tá? Então, eu quero ler aqui o versículo 21 do capítulo 14, diz: é bom se abster de carne, de vinho, de tudo que seja causa de tropeço, de queda ou enfraquecimento para teu irmão, né? Ou seja, é isso. Eu usei um exemplo de alguém que é dependente, mas existem aqueles que não querem por escolha. Eu escolhi que eu não vou comer, então eu não quero ser pedra de tropeço, enfraquecimento dele, porque se ele ainda acredita que se ele fizer isso ele vai estar pecando, ele vai gerar uma contrição desnecessária, ele vai afastar-se de Deus por um motivo desnecessário, então eu não contribuo com ele, né? E era isso que São Paulo estava dizendo. Então, acredito eu que existiam aqueles assim, eu vou fazer, né, carne de porco, eu vou visitar no sábado, sabe? Só para botar em prova, só para testar. Então, é isso que ele vem pedir para a gente não fazer. E outra, se eu faço alguma coisa, se eu sigo qualquer regra, né, versículo 23, e aí para a gente ir se encaminhando para os finalmente do estudo desse capítulo. O versículo 23 diz assim: mas quem duvida e assim mesmo toma o alimento é condenado, porque não procede de boa fé, pois tudo que não procede de boa fé é pecado. Ou seja, quando eu estou seguindo uma regra, quando eu sigo uma regra somente por segui-la, olha, eu não vou bater palma na missa. Boa, né? Eu não vou bater palma, não vou bater palma. Por quê? Porque no missal não está escrito. Tá, mas por quê? Porque não pode, o padre fulano disse que não pode. Mas o padre ciclano bate. Não, mas o padre ciclano está errado. A igreja está dividida. Nós não estamos celebrando a liturgia corretamente. Tá, mas por quê? Isso é somente por causa de uma regra? É somente por causa de uma regra? Ou é algo que aqui no meu coração eu não me agrado de celebrar a liturgia desse jeito? Entende? Se é do teu coração, se tu não, se tu está convicto de que isso não é a tua melhor forma de celebrar, não faça. Agora, não queira exigir isso de outro. E outra, se tu faz só por obrigação, ou só porque eu assisti lá aulas do padre Paulo Ricardo, que todos nós admiramos muito, demais, né? Não preciso aqui falar dele, mas se é só porque eu aprendi uma regra e eu estou fazendo isso sem amor, é pecado. Se não procede da boa fé, é pecado. Está escrito. Ou seja, não é, meu Deus, eu estou pecando, porque... Não, né? A gente sabe que tudo para virar... por exemplo, eu chegar numa virtude, eu preciso fazer ações virtuosas. Então eu vou fazendo, eu vou repetindo, e no começo ela é forçada, né? Eu tenho que me forçar a fazer aquela ação virtuosa para um dia virar uma virtude. Ou seja, para um dia aquilo ser uma coisa automática minha. Essa virtude é minha, é uma coisa natural. Mas até que chega lá, eu vou me forçando. Então, ou seja, eu aprendi, exemplo, que deve-se comungar com a mão esquerda em cima da mão direita, eu fazia o contrário, tá? Meu Deus, eu pequei. Não, fazia o contrário, agora eu vou ajeitar a mão. Então, no período que eu estou me adaptando para colocar a mão esquerda em cima da direita, eu estou fazendo forçado, mas é porque eu estou convicto de que essa é a melhor forma de receber o meu Senhor. Eu quero receber na boca, antes eu recebia na mão. Meu Deus, que pecado, agora eu vou começar a comungar na boca. Mas nesse período que eu estou me adaptando, né, que eu estou mudando, tudo bem, né? Eu estou fazendo repetido, mecânico para aprender. Mas se lá num determinado momento eu estou fazendo qualquer situação, qualquer ação, somente por mecânico e não de boa fé, e não de coração, e não por amor, sem convicção, aí eu estou pecando, porque eu estou reduzindo a minha fé em ações exteriores, e a fé ela não é uma ação exterior.
ela é uma ação interior. Então, no capítulo 14, São Paulo vem trazer esse conhecimento, esse pedido, né, para a igreja lá de Roma. E dentro do nosso estudo é o que eu gostaria de trazer, sempre lembrando que o nosso estudo ele serve como um incentivo para ti. Então, assiste o estudo, faz o teu próprio estudo, anota aquilo que tu começou a entender e compreender, tá? Não somente da parte histórica, né, que a gente trouxe aqui no estudo, mas também aquilo que Deus quer falar comigo. Eu tenho essa... não é dificuldade, mas essa situação de eu não consigo ler a palavra sem aprender alguma coisa. Deus fala, toca aqui muito forte, e o que ele tocou no momento em que eu preparava esse ensino era isso, sabe? Então, sobre esses pontos. Mas tu vai ler o capítulo 14 e tu vai conseguir entender muitas outras coisas. Deus vai falar contigo de outras formas também, né? Então, esse foi o nosso estudo do capítulo 14 da carta aos Romanos, e é isso, tá? Deus abençoe, obrigado por estudar com a gente e até o próximo capítulo. Viver pra mim.